Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui para começar mais um bate-bola com registro e hoje eu tenho um prazer e uma satisfação pessoal e profissional. Está aqui com uma amiga, uma registradora incrível, que é a doutora Paola. Muito obrigado por estar aqui comigo, para a gente bater um papo sobre regularização fundiária. É sempre um prazer ter grandes registradores e uma registradora. E amiga, para mim, ainda é mais incrível. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre a confiança que você coloca em mim. É um prazer estar aqui na Arisp novamente, adoro essa casa, me sinto à vontade aqui, é uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, que bom. Bom, o tema de hoje é regularização fundiária. A gente vai trabalhar com uma lei muito especial e que tem uma riqueza de detalhes muito grande. Para isso eu vou contar não só com a ajuda, mas a participação indispensável da doutora Paola e da experiência prática dela. Eu já vou começar fazendo uma pergunta, talvez não tão simples, mas indispensável. A lei de regularização fundiária, 3465, ela é melhor ou pior? Ela ajudou ou atrapalhou a sistemática de regularização fundiária? Olha, essa pergunta, ela é bem complexa, na verdade, né? Eu era uma grande entusiasta da lei anterior, da 11977 de 2009, fiz muitas regularizações fundiárias com base nela. Ela colocava o registro de imóveis numa posição mais central, e ela era mais simplificada em termos de procedimento. Então, a lei 13465, ela deslocou o protagonismo, vamos dizer assim, né, do procedimento para a prefeitura, e ela criou uma série de outras medidas e requisitos que, na minha visão, para o registrador ficou mais simples, né? Porque hoje o registrador vai receber o procedimento pronto com uma CRF que ele qualifica um título. Exatamente, vai quase que um título normal. Não é porque a matéria é complexa, né? Uma regularização fundiária sempre tem uma complexidade. Mas para o registrador ficou mais simples, mas para a municipalidade, entendo que complicou um pouco. Os padrões técnicos são mais rígidos, então a gente fala em georreferenciamento, que na lei anterior não falava-se. A gente tem previsto na lei estudos de impacto, estudos técnicos nas áreas ambientais, enfim, tem uma série de outras providências que o município, as próprias notificações, né? Então, na sistemática anterior, não era sempre que a gente precisava notificar todos os titulares de domínio, todos os confrontantes, isso a gente só fazia nas demarcações urbanísticas, quando havia necessidade de abrir uma matrícula nova, né? Se não existia uma matrícula para fazer a REURB, a gente fazia esse procedimento de intimar todo mundo. E as notificações, dependendo do número de pessoas envolvidas, é uma das providências que mais atrasam a regularização. Então, nesse aspecto, aliado também com os padrões técnicos mais rigorosos, mais estudos, cronograma de obras, já tem que sair tudo mais ou menos pronto, né? E eu entendo que essa lei, não é que ela complicou, mas ela traz ela quis assegurar melhor a regularização fundiária. Mas o georreferenciamento, ele machuca o município, né? Na verdade, muitos municípios, em especial os menores, né? Eu não consigo entender muito bem esse requisito, porque se você for registrar um loteamento hoje, com todos os documentos previstos na Lei 6766, artigo 18, não tem georreferenciamento para um loteamento novo. Por que numa regularização fundiária teria que ter? Assim, claro que a precisão de uma descrição georreferenciada é maravilhosa. Quem tem aqueles programas como eu tenho, que você plota os imóveis, né, e monta um mosaico da cidade, com georreferenciamento é super preciso, é lindo, é ótimo. Mas é um procedimento caro, demorado, não é qualquer profissional que faz. Então, a primeira vez que eu vi a medida provisória, eu já falei, o que esse georreferenciamento está fazendo aqui? Mas, enfim, hoje a gente tem que trabalhar com essa sistemática. Então, assim, não é que complicou, mas ela teve uma preocupação. A impressão que a gente tem é que o legislador quis falar o seguinte, olha, uma REURB não se faz com uma planta memorial, não é isso que eu quero. Eu quero que realmente o município olhe para a infraestrutura, veja se tem infraestrutura mínima, veja que obras precisam ser feitas. Então, nesse sentido, é realmente melhor, porque não é adequado você ter uma regularização só no papel, e aí a qualidade do parcelamento continuar a mesma. Então, nesse sentido, eu entendo que foi um avanço. Mas, do ponto de vista prático, realmente, com mais providências, mais notificações, o procedimento acaba ficando um pouco mais moroso. Entendi. E a respeito especificamente das modalidades de regularização fundiária, qual o impacto na classificação pela municipalidade de uma modalidade e outra? E já pedindo, né, claro, para adiantar, quais são as modalidades que a lei hoje estabelece? Olha, a gente tem duas grandes modalidades e uma que a doutrina chama de inominada, né? Então, a gente tem a REURB-S, que é de interesse social,
que é voltada para a população de baixa renda. Então, essa classificação é exclusivamente do município, o município que vai classificar se vai ser uma REURB-S, interesse social, ou vai ser uma REURB-E, interesse específico, que é aquela que não se enquadra nos requisitos da social. Qual é a social? População de baixa renda. O decreto 9310, que regulamentou a Lei 13.465, trouxe um requisito objetivo de o que é população de baixa renda. Até 5 salários mínimos de renda familiar é considerado interesse social, população de baixa renda. Também é possível misturar dentro de uma mesma regularização parte de interesse social e parte de interesse específico, né? Isso é bacana, porque às vezes você tem um núcleo enorme, então tem populações diversas dentro do mesmo núcleo. Então o decreto permitiu essa mistura de duas modalidades. E a gente tem o que a doutrina chama de REURB inominada, que é aquela que foi implantada antes da Lei 6766, então, portanto, antes de 79, e essa é muito simplificada. Não precisa praticamente de nada, só de uma planta memorial e de uma certidão da municipalidade de que está implantado efetivamente desde aquela data. Agora, os impactos do município classificar uma REURB como S e como E são enormes. Porque numa REURB-S de interesse social, o município puxa para si toda a responsabilidade pela REURB. Não que ele não possa se voltar depois em direito de regresso contra o parcelador irregular, mas ele vai ter que arcar com a planta georreferenciada, todos os estudos, todas as obras que forem necessárias para se montar a infraestrutura mínima daquele parcelamento. Não vai incidir nenhum tipo de tributo. Então, a lei fala que nenhum tributo por nenhuma operação de REURB vai incidir na REURB-S. Todas as isenções de emolumentos lá do artigo 13. Dos cartórios, sim, todas as isenções de emolumentos, que são um artigo bem extenso. O artigo 13, parágrafo 1º, traz um rol realmente exaustivo, a meu ver, já adianto, inconstitucional, porque se eu tenho natureza de tributo aos emolumentos, e não sou eu que digo, eu estou apenas repetindo a posição tranquila no Supremo, e os emolumentos são regrados por lei estadual, porque de fato são, e salvo engano, se não mudamos a Constituição recentemente, o artigo 151, inciso 1, 3, estabelece, é vedada a União isentar aí os tributos estaduais, municipais e do Distrito Federal, e é o que faz, infelizmente, no disposto no artigo 13, a meu ver, claro, mas sem dúvida há uma diferença muito grande, então, entre as duas modalidades. Sim, e há uma renúncia, né, de receita, tanto estadual, enfim, nessa isenção. E, além disso, a responsabilidade do município com as obras, com os estudos. Então, ao meu ver, uma classificação equivocada pode revelar um desvio de finalidade ou até um ato de improbidade administrativa, se há uma intenção da pessoa de realmente beneficiar ou enfim, cometer algum ato de ilegalidade. E tem até um detalhe, às vezes não é nem só a classificação equivocada, é que no silêncio da municipalidade diante de um pedido de regularização, também irá se adotar, pelo menos no tocante ao prosseguimento do procedimento, a modalidade estabelecida pelo interessado. Perfeito. Ainda que lá na frente se faça um estudo para que ocorra uma revisão de qualificação, mas o que já pode gerar os primeiros impactos aí ao erário público, à municipalidade, ao desembolsar uma série de valores para providências que são importantes para a regularização fundiária também, né? Sim, com certeza. A prefeitura tem 180 dias para classificar e por isso tem a importância da municipalidade de se aparelhar para conseguir suprir essa demanda, porque com a nova lei, a mídia, enfim, isso a demanda por regularização é cada vez mais crescente. Então, a municipalidade tem que se aparelhar para atender essa demanda, que antes era o trabalho, vamos dizer, muito maior era do registrador e hoje o trabalho, grande parte dessas notificações, tudo é feito dentro do procedimento administrativo na municipalidade. Então, há uma necessidade de aparelhamento. E uma pergunta prática. A municipalidade ela vem se socorrendo do registro para tentar facilitar? Porque, a meu ver, eu acho que ela, no primeiro momento, ela não se encontra nem com expertise suficiente para desenvolver isso. Ela vem se utilizando do registro para poder viabilizar com mais tranquilidade isso? Bastante. Assim, eu posso falar da minha realidade. Nós trabalhamos muito próximo com a municipalidade. A gente fecha entendimentos, fecha modelos, retira entraves, algumas coisas a gente tem que realmente discutir, que não são claras na lei. Então, eu acredito nessa proximidade. Eu acho que uma REURB tranquila e rápida e fácil se faz com um trabalho em equipe, né? Um trabalho entre a municipalidade e o registrador muito de perto. O registrador conhece o registro, né? O registrador é aquele que tem expertise
para dizer o que dá para retirar, o que pode aceitar, o que não é aceitável. Então, eu acho que esse trabalho em equipe é fundamental. E as prefeituras têm se socorrido, pelo menos até onde eu conheço, sim, do registrador. Mais uma pergunta para gente fechar aqui. Regularização fundiária. Registrador recebe a CRF. Recebida a CRF, observados os documentos que a acompanham, ele observa a precariedade ou a ausência do georreferenciamento. O que pode ser feito? Então, o georreferenciamento está na Lei 13.465, né? E, inclusive, o decreto, há uma discussão, porque, assim, em que medida que nós vamos exigir esse georreferenciamento? Então, o georreferenciamento vai ser de 1 ponto, de 2 pontos, de todos os pontos do perímetro total, ou de todas as unidades que compõem o parcelamento. Então, o decreto 9.310, ele parece exigir um georreferenciamento, inclusive, das unidades. Né? A linguagem dele, muito embora não seja tão clara, ela nos leva a um caminho de insanidade, até. Porque, imagina georreferenciar cada lote de um loteamento de 1.500 unidades. Então, é um trabalho quase que insano, né? Então, mas o decreto tem esse viés. O registrador, por outro lado, tem a lei que exige o georreferenciamento. Então, o que eu entendo? Pelo princípio da legalidade, não tendo uma planta minimamente georreferenciada, deve sim o registrador devolver e pedir o georreferenciamento de acordo com o que estabelece a lei. Agora, se tiver georreferenciado em 2 pontos, em 3 pontos, no perímetro externo, isso já acho que é uma questão da municipalidade. Por quê? Porque tem um artigo, se não me engano, 47 da 13.465, que fala que os padrões técnicos de descrição são responsabilidade da municipalidade. Que se a municipalidade disser e declarar que esses padrões são suficientes, o registrador deve aceitar essa premissa. E ele poderia aceitar isso mesmo com a ausência do georreferenciamento? Eu entendo que não. Eu entendo que aí já há uma afronta muito clara à lei. Há colegas que dizem que sim, que o artigo 47 está lá e se a prefeitura bater o pé e falar que não quer fazer... Eu confesso que, a meu ver, pensando numa realidade assim, nacional, eu acho que se a gente não tiver uma compreensão... Eu reconheço, é difícil a interpretação, bem difícil, mas se eu não tiver uma certa simpatia com o disposto legal, e aí eu tenho uma interpretação, a meu ver, que o artigo 10, que é aquele que traz todos os princípios, normativas e orientações, ele acaba servindo quase como uma questão principiológica de todo o sistema e que deve se socorrer diante das dificuldades. Eu acho que a gente vai ter algumas situações de perplexidade, talvez não nos grandes municípios, mas na grande maioria dos pequenos municípios vai se tornar inviável o georreferenciamento. Mas realmente eu acho que nesse primeiro momento, enquanto a gente ainda está construindo a prática da regularização diante de uma lei que é de 2017, talvez um comportamento mais prudente seja realmente de aguardar o georreferenciamento. Isso. Existe, inclusive, até uma intenção de propor normatização disso nas corregedorias, né? De repente, as corregedorias podem dar um encaminhamento para flexibilizar e para dar segurança aos registradores, né? Porque o mais importante é isso, é o registrador se sentir seguro em fazer, em registrar aquele título com algum ponto frontalmente contra a legislação. Claro, não, eu concordo. Dona Paula, eu queria agradecer demais, dizer que o bate-papo foi uma delícia, a gente passou aí bem rápido com o tempo, muito obrigado por estar aqui comigo, espero contar com a senhora em outras oportunidades e é isso. Mais alguma coisa para a gente fechar nesse ponto? Não? Eu que agradeço, adoro estar aqui, como eu falei, e adoro falar de REURB. REURB é um dos assuntos que eu mais adoro. Que bom. Gente, era isso. A gente vai ficar por aqui no bate-bola de hoje, aqui com registro, regularização fundiária. A gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.